Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da V3, no centro da cidade de São Paulo. Um alívio na esplanada. O governo anuncia a liberação de mais de 7 bilhões de reais para gastos correntes dos ministérios e órgãos públicos. A gasolina vai baixar de preço. A Petrobras anunciou redução do combustível nas refinarias e esta é a maior redução desde julho deste ano. O desemprego perde força, aumentam as contratações, mas o mercado de trabalho ainda vive de desigualdade. A diferença de salários entre trabalhadores brancos e negros ainda é aviltante. O cenário econômico está no ar. A Petrobras anunciou que vai reduzir em 3,8% o preço da gasolina a partir de hoje, esse preço evidentemente cobrado nas refinarias. Essa é a maior queda em um único dia desde o início de julho deste ano. Quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Casalino, aqui da redação da TV Brasil em São Paulo. Vamos conversar com Vanessa. Vanessa, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você. Boa noite a todos. A redução vale a partir de hoje nas refinarias é de 13,8%, a maior queda em um único dia desde o início de julho, mês em que a Petrobras pôs em prática essa política de fazer reajustes quase que diários. Com isso, no caso do diesel, o recuo vai ser de 1,3% e essa queda se deve a um recuo expressivo nas cotações internacionais. Os contratos futuros da gasolina nos Estados Unidos caíram em torno de 6% nos últimos 10 dias. Um respiro que vem em boa hora porque o preço médio do combustível nos postos do Brasil atingiu níveis recordes. Na semana passada chegou a ser vendido a R$ 3,93 o litro, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Em seus comunicados, a Petrobras tem destacado que essas revisões podem ou não se refletir no preço final ao consumidor, já que a decisão de repassar ou não caberia às distribuidoras e aos donos de postos. Um dos efeitos dessa política tem sido um aumento na importação de combustíveis, do que na prática representa um aumento da concorrência no setor, Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Só para reforçar, portanto, a Petrobras controla o preço na refinaria. E diante desse novo modelo de transparência, ou seja, de atuação de acordo com o mercado, do valor de câmbio, do preço do barril do petróleo no mercado internacional, a Petrobras sobe e desce com muito mais frequência do que era antigamente. Mas como alertou aí a Vanessa, a decisão de baixar ou não na bomba de gasolina, ou seja, no posto, é do dono do posto. A Petrobras dá o preço da refinaria. E o IBGE divulgou hoje os números do empreendedorismo no Brasil entre os anos de 2012 e 2015. Neste período, as chamadas empresas de alto crescimento geraram quase 68% da força de trabalho, dos postos de trabalho no país. Ontem, nós falamos aqui no Cenário Econômico sobre o potencial das micro e pequenas empresas, tema que vem sendo debatido na Semana Global do Empreendedorismo. Bom, quem tem os detalhes é o repórter Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Segundo o IBGE, em 2015 existiam 25.796 empresas em todo o país consideradas de alto crescimento. O que são essas empresas de alto crescimento? São empresas que empregam pelo menos 10 funcionários num prazo de pelo menos 3 anos, que crescem em média cerca de 20% ao ano. Essas empresas são muito importantes para a economia. Para se ter uma ideia, como você falou, Piotto, em 2015 elas representavam 67,7% do mercado de trabalho formal aqui no Brasil. As empresas empregavam 3.500.000 trabalhadores no ano de 2015 e pagaram em 2015 90 bilhões e 400 milhões de reais em salários para os trabalhadores em todo o Brasil. Essas empresas também tiveram uma receita líquida de 718 bilhões de reais. Portanto, empresas que movimentaram bastante a economia e o produto interno bruto brasileiro no ano de 2015. Mas assim como falamos ontem que o PIB dos estados, de todos os estados brasileiros, acabou caindo no ano de 2015, aquele ano da grande crise econômica brasileira, essas empresas também apresentaram uma redução no ano de 2015. Elas encolheram cerca de 17,4%. Mas como eu falei ontem, ainda bem que 2015 já passou, Piotto. Maurício, ainda bem que passou 2015 e 2016, que foram os 2 anos consecutivos de PIB negativo. Esses dias o IBGE até revisou o número 2015, disse que a queda foi um pouco menor, mas a queda foi grande, apesar da redução ainda foi grande. Ou seja, os problemas todos que nós percebemos em 2015 e 2016
a gente percebe muito claramente, principalmente num dos itens. Nós estamos falando de mercado e trabalho. O terceiro trimestre mostrou agora, deste ano de 2017, mostrou recentemente, os números foram divulgados pelo IBGE no começo desse mês, finalzinho de outubro, começo desse mês, uma melhora na taxa de desocupação da população brasileira, ou seja, uma redução da desocupação, uma oferta maior de cargos de trabalho, ou seja, de possibilidade de trabalho. A melhora foi sentida no mercado de trabalho e aumentou a velocidade de recuperação da geração de vagas, embora ainda o desemprego seja o maior problema gerado pela recente crise econômica. Como Maurício fez menção a 2015 e 2016, tivemos muita demissão e, sobretudo, também inadimplência, porque as pessoas perderam o poder de compra, perderam a poupança que tinham, ou seja, tiveram que se virar, e nós estamos superando lentamente esses problemas todos. Mas há ainda um outro aspecto do mercado de trabalho que a crise evidencia, e esse depende de um esforço ainda maior, além da recuperação econômica. Eu falo exatamente da diferença social por origem e cor do trabalhador brasileiro. Na pesquisa por amostra de domicílios contínua do IBGE, a diferença entre o desemprego e salário médio de brancos e pretos e pardos é mais um desafio social a ser superado. Nós preparamos algumas telas para mostrar exatamente esses números e o quanto que esse desafio social brasileiro precisa ser enfrentado. Mas detalhe, tudo isso foi prejudicado, e é muito claro, porque é uma questão econômica muito simples de ser compreendida, quando o país, por questões populistas, de decisões populistas na economia, perdeu o PIB, perdeu capacidade de geração de emprego e houve um aumento da demissão, as pessoas mais prejudicadas continuam sendo as mais prejudicadas e foram as mais prejudicadas. Mas vamos dar uma olhadinha nessas telas para entender o que o IBGE está mostrando agora por parte dessa pesquisa da PNAD contínua. Vamos lá. Os dados são esses. Olha, vamos recuperar. No terceiro trimestre de 2017 houve uma redução do desemprego, nós chegamos a 13 milhões de desempregados. De novo, é uma redução, mas nós ainda temos 13 milhões de empregados. O fato é que até outro dia a gente estava com 14 milhões e um pouco acima de 14 milhões. Para se ter uma ideia, 8,3 milhões desses 13, ou seja, 63,7%, como você vê ali na tela, eram pretos e pardos, ou seja, a maior parte dos empregados é formada por trabalhadores pretos ou pardos. Isso é uma evidência que o IBGE constata nessa pesquisa. Talvez seja uma evidência que a gente constate no dia a dia, saiba no dia a dia, mas aqui são números objetivos da pesquisa do IBGE, ou seja, temos um grande problema ali, que é a maior parte dos empregados. Nós já temos o desemprego como um problema no país, e a maior parte é justamente de pretos e pardos, os trabalhadores pretos e pardos. Vamos seguir, nós temos uma outra tela que mostra um outro dado. Vamos lá, a taxa de desocupação, essa última agora, com essa queda percebida pelo IBGE, no Brasil, ou seja, o índice nacional é de 12,4%. Entre os brancos, para se ter uma ideia, é exatamente o oposto. Ali, se tiver um equívoco, entre os brancos é de 9,9%. E entre os pretos e pardos de 14,6%. Só vamos inverter aqueles números aí para entender, ou seja, é maior entre os pretos e pardos. Ou seja, se nós temos 12,4%, a gente está falando de mais de 14% entre trabalhadores pretos e pardos, o que demonstra claramente esse problema. E aí tem o dado também que o valor do salário médio de um trabalhador branco ou de um trabalho preto ou pardo, que é exatamente a classificação que o IBGE usa. O IBGE não usa a expressão negro, usa a expressão preto ou pardo para definir exatamente o que talvez socialmente as pessoas chamem de pessoas negras no país. Vamos lá. O dado está ali de salários. Vamos lá. Os brancos recebem, em média, R$ 2.757. Os pretos e pardos, nós estamos falando de trabalhadores, nós estamos falando de mercado de trabalho formal aí, recebem R$ 1.531. Ou seja, não é exatamente a metade, mas é um pouco mais da metade do que os brancos recebem, quase o dobro, se a gente pegar por esses números. Só que a pesquisa também evidencia um outro ponto de vista. Que tipo de trabalho prestam os servidores negros, os servidores pretos e pardos, para usar a mesma expressão do IBGE, e que tipo de trabalho prestam os trabalhadores brancos? O detalhe é que boa parte da mão de obra ligada à agricultura, que normalmente tem salários mais baixos do que, por exemplo, a indústria, está ligada justamente às pessoas, aos trabalhadores pretos e pardos. A serviço doméstico, por exemplo, a maioria também é formada por homens e mulheres pretos e pardos. Ou seja, esse tipo de trabalho que remunera menos
é exatamente mais ocupado por trabalhadores pretos e pardos, o que justifica, ou melhor, o que explica essa razão que nós temos aí de mostrar o porquê que o salário médio do trabalhador branco é bem maior do que o salário médio do trabalhador preto e pardo. Ou seja, temos um desafio gigantesco aí do ponto de vista social também, de desigualdade. Se bem que o primeiro desafio é recuperar esse mercado de trabalho, é o que lentamente já começa a se ver no país, mas os desafios são gigantes nesse país e vamos ter que, de alguma forma, nos juntarmos nesse processo, porque não há saída se não for na coletividade, isso é muito claro. Bom, vamos a Brasília, nós temos, Renato, pode ser? A Mariana Jungmann tem informações agora em Brasília, justamente sobre esse aumento que o governo anunciou da liberação de pouco mais de 7 bilhões de reais em gastos do orçamento para os ministérios e órgãos públicos. Mariana, bem-vinda, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Pois é, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, concedeu uma entrevista coletiva agora, há pouquinho aqui em Brasília, Piotr, disse que esse descontingenciamento ao orçamento foi possível porque houve um aumento na receita líquida de cerca de 5 bilhões de reais e queda nas despesas obrigatórias de mais ou menos 2 bilhões e meio de reais. A queda nessas despesas obrigatórias aí, Piotr, foi principalmente no pagamento de abono salarial e seguro-desemprego, que caiu mais de 2 bilhões de reais. O ministro disse que isso é natural porque vem se observando uma recuperação do mercado de trabalho e aí com a geração de novos empregos o governo começa a gastar menos com seguro-desemprego. Esse dinheiro, Piotr, deve ser gasto uma parte dele obrigatoriamente com a liberação de emendas parlamentares, porque elas são impositivas ao orçamento, então cerca de 593 milhões de reais vão ser liberados para essas emendas e aí sobram 6,8 bilhões de reais para investimentos e outros gastos do governo. Segundo o ministro, esse dinheiro ainda vai ser detalhado como ele vai ser distribuído, mas a prioridade vai ser o funcionamento básico ali dos órgãos públicos e ministérios, que têm sofrido muito com a pressão orçamentária, né, com o enrijecimento dos seus orçamentos, e também no programa Avançar, que foi lançado pelo governo federal e visa a conclusão de obras inacabadas, obras que estão paradas ou com um andamento muito lento, viu, Piotr? Muito obrigado. A informação da Mariana Jungmann em Brasília. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro. Nós voltamos em instantes com o Ibovespa e a cotação do dólar comercial nesta sexta-feira de encerramento da semana. Em instantes. Já de volta aqui com o cenário econômico pela TV Brasil e com os números do mercado financeiro nesta sexta-feira. Vamos ao Ibovespa e também ao dólar comercial. Tá lá, o Ibovespa hoje, aliás, o Ibovespa está se recuperando depois de umas semanas de queda aí. Hoje, de novo, uma alta de 1,27%, 73.437 pontos. E o dólar comercial, hoje, uma leve queda também, uma queda de quase 0,5%, 0,48%. Está corrigindo as altas imensas que teve nesses últimos dias, R$ 3,26 o dólar comercial nesta sexta-feira, fecha, portanto, em queda o dólar. O número de pessoas com planos de saúde aumentou entre setembro e outubro deste ano, mas segue menor que no ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vamos voltar a falar com a Vanessa Casalino, em São Paulo. Vanessa? Piotr, em outubro, mais de 47 mil pessoas eram beneficiárias de planos de saúde, um número que representa um aumento de 0,17% na comparação com setembro. Já em relação a 2016, o total equivale a um recuo de 0,97%. Entre os que possuíam planos de saúde em outubro, mais de 31 mil eram beneficiários de planos empresariais, ou 66% do total. Outras 9 mil pessoas tinham planos individuais, ou 19%. A pesquisa mostra também que, enquanto a quantidade de beneficiários de planos de saúde empresariais aumentou em outubro, o número de pessoas com planos individuais caiu, Piotr. Obrigado, Vanessa. E os brasileiros, nós todos passamos a contar a partir do último dia 11, ou seja, começou exatamente no sábado, com uma nova legislação trabalhista. O governo defende as mudanças como uma forma de flexibilizar a legislação, corrigir distorções e facilitar contratações. Uma modernização, exatamente, da legislação que já era exatamente da primeira metade do século passado.
E para falar dessas mudanças, nós vamos conversar com o Ronald Mazija, presidente do Sindivestuário. Ronald, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, Piotr. Tudo bem? Bom, nós estamos agora com a reforma trabalhista em vigor. Certo. Obviamente que já há questionamentos, porque algumas coisas devem passar por pequenas alterações. Mas, enfim, agora com a reforma em vigor, com tudo que se discutiu antes, teremos uma melhora nesse mercado de trabalho, uma possibilidade maior de contratações? Sem dúvida, Piotr. Você falou bem, porque é uma modernização de uma legislação que é muito antiga. E as empresas estavam absolutamente engessadas. As empresas tinham receio de contratar algum trabalhador, porque o custo de uma eventual demissão, se fosse o caso, era um tremendo absurdo. Fora que tudo o que estava dentro dessa legislação trabalhista encarecia demais e engessava demais a empresa. Essa nova legislação trabalhista, era uma ânsia que todo o empresariado estava querendo, e inclusive os trabalhadores, porque na verdade isso aqui fez com que o próprio trabalhador também tenha segurança. Porque é alguma coisa onde você vai, principalmente a parte o que vai ser discutido numa negociação coletiva vai prevalecer sobre o legislado. Trabalhador, ele pode propor alguma alteração porque o negociado se sobrepõe ao legislado. Exatamente. Porque antes ele estava engessado, não podia fazer nada. Vamos supor um banco de horas. Um banco de horas era impossível ser feito. A pessoa às vezes queria sair, queria levar o filho no médico, queria fazer alguma coisa e poderia tentar fazer um banco de horas com a empresa para poder posteriormente usar isso aqui. Claro. Não podia. Hoje... Mas esses bancos de horas que nós tínhamos, então, que todo mundo falava disso, era na base da confiança, então, é isso? Era um banco de horas que tinha que ser negociado com o sindicato e que era praticamente inviável de ser usado. Era melhor você pagar como hora extra e vamos que vamos. Ou seja, e impedir com que o trabalhador pudesse se beneficiar de sair mais cedo dia e trabalhar mais uma hora no dia seguinte. Então tinha insegurança jurídica no Total, era uma insegurança jurídica muito grande. Esse é o drama, trabalhar sob insegurança jurídica Esse é o pior problema. Então agora, com essa nova legislação, é muito mais fácil e muito mais garantido de você contratar trabalhadores, que as empresas hoje, com a economia crescendo como está nesse momento, paulatino, mas está começando a reativar a economia, a tendência é sim recrutar novos trabalhadores, como você já falou aqui na matéria. E isso aqui vai fazer com que as empresas tenham mais confiança de contratar, porque não sabia o que podia acontecer. Então era melhor, antigamente, antes dessa mudança da legislação trabalhista, as empresas estavam imaginando, eu vou esperar para ver o que vai acontecer no futuro, quando a economia estiver absolutamente aquecida, eu vou pensar em contratar. Hoje não. Hoje, com esse aquecimento, você já tem a resposta imediata, a possibilidade de contratar nesse momento. No seu setor especificamente, você já vê esse movimento, digamos, de forma mais encorpada? Olha, o segundo semestre ele é muito importante para o setor. Mas a legislação trabalhista acabou de entrar. Quer dizer, então, na verdade, nós já deveríamos estar contratando e a gente segurou, não contratou, porque era a insegurança jurídica. Agora, a esperança é de começar a recrutar agora. Mas vai perder esse ano. Esse ano já foi, não vai ter jeito. Não é tão rápida a resposta. Isso aqui nós vamos começar a sentir a diferença em 2018. Ronald, permita entrar num outro assunto. O governo está preocupado, e ontem, inclusive, nós estamos tendo a Semana do Empreendedorismo. Certo. O setor de vestuário tem muita pequena e microempresa que poderia se beneficiar de, por exemplo, essas tentativas de cadastro positivo para que você tenha taxa de juros melhor, mais acessível. Primeiro, ter crédito e ter crédito barato. A primeira coisa é ter crédito, depois é ter crédito barato. Esse setor se beneficiaria disso, de ter menos burocracia, mais acesso a crédito? Piotr, o setor de confecção ele é composto de 90% dessas 90%, empresas. É quase 90% é o universo dessas pessoas que poderiam se beneficiar desse empreendedorismo. Que se beneficia também, então, da legislação trabalhista que permite, por exemplo, uma pequena empresa, uma microempresa, ela pode ter uma demanda muito alta num determinado período do ano e depois o restante do ano não ter nada. Ou seja, até nessa coisa do trabalho intermitente, que é uma novidade da reforma. É lógico, porque as empresas que faziam, de uma forma geral, você tem 1/3 da venda do vestuário no primeiro semestre e 2/3 no segundo semestre.
Então você tinha que carregar 2/3 todos os funcionários no primeiro semestre sem resultado profícuo, para você poder tê-los no segundo semestre, porque o custo de demissão era muito alto. Então esse trabalho intermitente é fantástico, porque isso resolve todo o problema. E a demanda por crédito, há um problema hoje estabelecido de se conseguir crédito dessas pequenas e micros no setor? É muito difícil. O crédito hoje está muito escasso. Os bancos não querem conceder nada. As garantias são muito altas para que conceder algum tipo de crédito. O BNDES tem soltado algumas medidas interessantes, mas ainda não são suficientes para suprir de crédito essas pequenas e microempresas. Exatamente, as que hoje, as que mais só no setor respondem por 90%. 90%. E que tem uma capilaridade gigantesca e geração de mais da metade dos empregos com carteira assinada vem das micro e pequenas. Exatamente. Quer dizer, beneficiar esse setor não é uma questão de alívio econômico, é uma questão de estratégia, não é? É lógico, porque nós somos intensivos de mão de obra, a gente emprega muita gente, nós somos o segundo maior empregador do país. Então, a partir do momento que você beneficia, principalmente esses 90% que a gente está falando, desse pequeno e micro, você tem uma injeção de empregos muito rápido dentro do país. E quando eu tenho, Ronald, uma possibilidade desse crédito, ele normalmente precisaria vir de bancos de fomento, como é o caso do BNDES, ou uma mudança de postura no sistema de bancos privados, que eu reconheço, eu sei disso, a gente denuncia isso com muita frequência, não tem nenhum desejo de fomentar, não é claro qual é essa taxa de juros que eles cobram. Alguém que queira fomentar não cobra essa taxa de juros. De onde teria que vir? Há a possibilidade de juntar as duas partes para ofertar esse crédito ao pequeno e micro? É difícil juntar as duas partes, mas eu acho que tem que começar pelo sistema bancário, efetivamente, que é o primeiro ponto de acesso ao pequeno e microempresário. Ele vai chegar no BNDES mais para frente, mas a primeira porta onde ele vai bater para conseguir algum crédito, para poder comprar maquinário, crescer alguma coisa, vai ser dentro do sistema bancário, cujas taxas de juros são assustadoras e a limitação de concessão de crédito é muito forte. Ou seja, no banco da praça dele ali, né? Da praça dele ali, é onde ele vai primeiro bater na porta para conseguir crédito. E essas linhas hoje não estão disponíveis em quantidade e possibilidade? Elas não estão disponíveis nem para os outros 10%, penderados 90%. Ronaldir, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. O Ronald Mazzi já conversou conosco. Aliás, a questão do crédito você acompanha aqui no cenário econômico, é frequente, a gente vai continuar falando disso porque a taxa de juros é absurda para a pessoa física e também para a pessoa jurídica. Se for micro e pequeno, tem essa dificuldade, inclusive, para conseguir o crédito. Bom, hoje é sexta-feira, na segunda é feriado, é um feriado nacional. Leve-se em conta que nós teremos um programa especial e a gente vai conversar com o ministro Roberto Rodrigues. Aliás, o agronegócio brasileiro, que é motivo de orgulho por todas as razões, nós tivemos uma super safra recentemente, é exatamente o setor que cresce no país e, ao mesmo tempo, conversa pouco com a cidade. E a cidade também conversa pouco com o campo. Acompanhe o trecho aí das entrevistas que você vai acompanhar na íntegra na próxima segunda-feira. Meu sapato não nasce na sapataria, nasce no pasto. Você planta um capim, põe um boi para comer um capim, come o boi e faz sapato, cinto, carteira. Então, isto é agronegócio. E todo mundo participa disso. Não é produtor rural sozinho. Então, o orgulho brasileiro não é um orgulho do produtor rural. É orgulho de todo brasileiro. Pode ter certeza, você que está conversando comigo aí agora, também está ligado à agricultura. Pensa um pouquinho, você vai achar a ligação tua. Mais perto ou mais longe, indiscutivelmente, você é um agente do Brasil agrícola. Portanto, na segunda-feira, aqui no Cenário Econômico Especial, a entrevista com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Bom, o Cenário Econômico fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Boa noite e até segunda.